Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Fernanda e no programa de hoje vamos falar sobre pressão psicológica e como ela afeta os atletas durante grandes disputas como os Jogos Olímpicos de Tóquio. Administrar as notícias do mundo, o isolamento da pandemia, a pressão da competição e os treinamentos para estar sempre no auge são tarefas pesadas para muitos dos atletas que disputam os Jogos Olímpicos. Um dos grandes exemplos é o caso da ginasta Simone Biles. A competidora americana desistiu de participar de disputas por conta da grande pressão psicológica. E quem está com a gente hoje para falar exatamente sobre este assunto de extrema importância é o Dr. Paulo Sérgio Boggio, neurocientista social e coordenador do Laboratório de Neurociência Social do Mackenzie, e também a doutora Daniele Adimoni, que é psiquiatra da infância e adolescência na Unifesp. Eu gostaria de agradecer aos nossos dois especialistas, doutor Paulo e doutora Daniele. Bem-vindos. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Vamos lá, né? Esse assunto tão importante, como eu falei agora há pouquinho no início, sobre o caso da ginasta Simone Biles. Vamos lá. Ela começou a competição confiante até ela falhar em um dos aparelhos que tinha domínio, e isso acabou abalando a sua confiança. Eu gostaria então de começar com o Dr. Paulo e depois também a doutora Daniele. Confiança e pressão psicológica andam juntos? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando vai discutir essas questões relacionadas a atleta de alto desempenho e atletas de elite é que muitas vezes a gente olha para esses atletas e acredita que são super-heróis, né? Que são atletas que não vão falhar nunca, não sofrem de transtornos mentais, não tem problemas de saúde mental, como a maioria da população, mas na verdade isso está errado, né? Eles são da mesma espécie que a gente e vão sofrer pressões muitas vezes similares e algumas até maiores, né? Então, em situações como essa de grande pressão, isso pode sim gerar um abalo na confiança, e em esportes como a ginástica olímpica e atividades que põem em risco, inclusive, o próprio atleta em função de alguns movimentos, abalo na confiança e na capacidade de execução ou algum tipo de ruído, ruminação, a pessoa pensando muito e fatores externos e internos interferindo, isso pode perturbar bastante, inclusive, a execução de movimentos que, na verdade, dependem de muito automatismo e pouca interferência, que a gente poderia chamar de interferência mais de pensamentos conscientes, enfim. Então, isso pode atrapalhar bastante. Doutora Daniele, também, o que aconteceu no caso de Simone Biles? Então, acho que isso que você estava falando um pouco em relação à pressão e desempenho, né? Eu falo que a gente tem um limite, a gente vai sofrendo pressão e se colocando pressão, porque na verdade muitas vezes a pior pressão, a pior cobrança é a nossa, e a gente tem um limite, né? Então é isso, a gente acha que vai conseguindo melhorar e aumentar cada vez mais, mas chega um momento que a gente começa a tirar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, que eu acho que foi isso que aconteceu, né? Ela tinha uma baita de uma cobrança, ela treina lá desde os 6 anos, né? Não é uma vida fácil, né? E com muitas medalhas de ouro, chegou lá como favorita, a melhor do mundo, enfim, imagina a pressão em cima dela, né? De ter que dar conta de tudo isso e de não falhar, principalmente com ela. Eu acho que a maior falha é essa. Eu li uma coisa muito interessante que ela escreveu, eu não estou me divertindo, alguma coisa assim, porque eu acho que é isso, né? Acho que a questão principal, claro que existe uma questão de uma competição, existem várias outras questões, mas a grande importância é isso, é você conseguir sentir prazer, você conseguir gostar do que você faz, você conseguir ver sentido naquilo que você faz. Eu acho que de alguma maneira ela vai falando isso, né? Isso aqui perdeu o sentido para mim, eu não quero mais fazer, eu não consigo. E acho que o que ela se deu conta foi isso, de que quanto mais ela se pressionasse, quanto mais carga ela colocasse em cima dela, maior risco ela corria, tanto do ponto de vista físico como psíquico, né? Porque qualquer pequeno erro ela podia se machucar, enfim, é uma coisa super milimétrica, super bem coordenada. Então, assim, é isso, chega um momento que a gente começa a tirar. A gente acha que consegue, mas a partir do momento que a gente começa a tirar, né, que aquilo começa a subtrair da gente, é hora de começar a pensar. Então, achei muito bacana ela ter falado isso, né? Assim, eu não tenho me divertido, eu não tenho sentido prazer, isso faz muito sentido, né? Outra coisa que eu achei muito interessante é a questão dela poder bancar isso, né? A gente vê as pessoas se machucando, machuquei a perna, machuquei o braço, puxa, tadinho, né?
mas ela poder bancar, eu não estou bem psiquicamente, né? Porque muita gente vê isso como frescura, como besteira, ela é fraca, ela é, enfim, né? A gente escutou todo tipo de coisa, mas a gente está falando de um sofrimento tão importante ou mais como um sofrimento físico. E ela pôde bancar isso, né? Tá me doendo, tá me incomodando, não quero mais continuar, não consigo mais continuar. Eu achei que foi muito valente da parte dela poder bancar isso. Doutora, e continuando neste assunto, o treinamento ao longo da formação de um atleta. É claro, é muito importante o treinamento físico, mas e o treinamento psicológico para lidar com essa pressão das grandes competições? Tem que ser feito? Nós estamos em um ponto ideal ou é algo que deveria ter mais atenção dos nossos profissionais e dos nossos atletas? Ele é fundamental. E para a gente ver como não está no ideal, recentemente o Comitê Olímpico Internacional escreveu um artigo de consenso, e que o editorial, o título é Breaking a Tabu, né? Então, quebrando um tabu. Que tabu seria esse? Exatamente falar sobre saúde mental em atletas de elite. Então, isso já mostra que a gente ainda está longe do ideal, né? É óbvio que a gente vem avançando bastante, cada vez mais esse assunto está em pauta, e a Simone Biles trazendo isso nessa discussão, até pelo prestígio que ela tem, isso ganha uma dimensão muito grande, mas ainda tem muito a ser feito, é algo fundamental. Porque muitas vezes a gente olha como coisas separadas, né? Saúde mental e saúde física, né? Uma coisa quase que dualista, né? São duas entidades separadas, mas não, é um corpo só integrado com uma relação entre a parte física e a parte mental. Então isso precisa ser mais bem cuidado. Esse trabalho o Comitê Olímpico vem fazendo, eles apontaram inclusive várias metas e vários passos que devem ser feitos pelos diversos comitês, pelas diversas organizações de esporte das diferentes nações, que deveriam ser seguidos e implementados. Entre outras coisas, a facilitação para os atletas conseguirem reportar que estão com problemas importantes do ponto de vista psíquico e acesso a serviços, né? Porque essa é outra história também. Às vezes é difícil eles, inclusive, terem acesso a serviços de apoio às questões psíquicas envolvidas, né? Então, a gente tem avançado, mas ainda está longe disso. Longe do ideal. Agora, doutora Daniele, longe do ideal. Trabalho psicológico busca fazer com que os atletas evitem comparações com outros competidores? Então, na verdade, eu acho que é uma questão muito individual de cada atleta, não dá para a gente generalizar, né? Então é isso, assim, cada um tem a sua questão que precisa ser trabalhada individualmente, claro, pensando na questão da competição, de se comparar com outras pessoas, de sempre buscar o seu melhor. Eu acho que as pessoas, os profissionais do esporte, eles têm uma questão de abrir mão de muita coisa, isso é muito difícil, né? Ainda mais novinhos, você vê a Simone Biles desde os 6 anos, a gente tem muitos atletas muito pequenos, né? E tem que abrir mão de muita coisa, de vida social, de dieta, né? Tem uma dieta super restritiva, uma vida super restritiva, horário para dormir, horário para acordar, treinar. Isso não é fácil, né? Então, se você não tem a sua cabeça muito no lugar, o seu objetivo muito certo, isso se perde facilmente. A gente vê muito isso, né? As pessoas às vezes crescem, param de treinar, e aí desandam para um outro lado, né? Começam a beber, engordar, enfim, viver uma vida super de excessos. Então é esse cuidado que a gente precisa tomar, né? De conseguir construir a personalidade daquela pessoa e, de novo, dentro dos limites dela, porque eu acho que essa é a grande questão, né? Muitas vezes ela vai tentando se superar e tentando abrir mão de coisas e chega uma hora que ela começa a tirar, ela começa a mostrar falhas, e principalmente psíquicas, né? Que, ao meu ver, são tão importantes quanto físicas, né? A gente sempre vê aí treinamentos físicos, tem milhões de estudos, milhões de coisas, mas realmente a gente tem pouca coisa, pouco investimento na saúde mental dos atletas, e é isso, a gente tem visto que isso é tão fundamental quanto o investimento na parte física, né? Você precisa ter um bom treinador, uma boa alimentação, mas se você não tiver uma boa cabeça, se você não estiver bem disposto, a gente acabou de ter vários exemplos concretos, né? Não foi só ela, vários outros atletas contaram de suas situações, de querer ir embora, de querer largar tudo, da pressão, que é tão importante quanto a questão física. Então, sem dúvida, assim, um apoio psicológico, um acompanhamento psicoterápico, principalmente quando muito novos, quando muito pequenos, é fundamental, né? Outra coisa, além do apoio psicológico, é o apoio familiar, né? Eu estava lendo o César Cielo contando que não queria ir e tal, e a mãe dele falou, não, vai, né? E ele foi lá e ganhou o ouro.
e agora o nosso do skate também, que falou com a esposa, eu vou embora, eu não aguento mais aqui, enfim. Todos eles, de alguma maneira, tinham alguém, né, que deu um suporte para ele, falou, olha, eu sei que tá difícil, eu sei que é muito complicado, mas você precisa ir lá, né? Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, mas você precisa ir lá, vai dar certo, né? Então é isso, assim, quando a gente está falhando, né? Quando a gente está claudicando, a gente precisa ter alguém do nosso lado, normalmente é a família, né? O nosso suporte mais importante, principalmente para esses atletas tão pequenos, é a família, né? Então, quando a gente tem a família, quando a gente tem alguém que dá esse suporte, essa ajuda externa, né? Não vou conseguir, vai sim, vamos lá que você vai conseguir, eu tô aqui do seu lado, tô sempre do seu lado, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, o suporte psicológico e uma boa continência, um bom suporte familiar faz toda a diferença para o desenvolvimento psíquico de todas as pessoas, né? Mas desses atletas principalmente. Sim, especialmente nessas Olimpíadas, né, que estava proibida a ida de amigos, familiares por conta da pandemia de coronavírus, os atletas tiveram que lidar com isso muito, né? sozinhos ou por vídeo, né? Agora, doutor Paulo, atletas de diferentes modalidades dão início às suas carreiras muito precocemente. Alguns ainda crianças e outros no início da adolescência. Como que esse controle emocional deve ser abordado nessas diferentes faixas etárias ou fases da vida? Essa tua pergunta é excelente, Lili, porque, na verdade, isso mostra o cuidado que se deve ter com a saúde mental, considerando as diferentes etapas e estágios do desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala em como cuidar da saúde mental, uma coisa é você cuidar da saúde mental, a gente tá vendo atletas, por exemplo, do skate com 12 anos, né, 13 anos, às vezes competindo com atletas mais velhos. Então, como que é cuidar da saúde mental de uma criança, de um adolescente, de um adulto? Então, dependendo da faixa etária, a gente ainda está longe de ter desenvolvido, o indivíduo de ter desenvolvido habilidades que a gente poderia chamar de regulação emocional, né? Então, capacidade de controlar a própria emoção dentro de um determinado contexto, dentro de uma série de interações. Então, num ambiente com excessiva pressão, que é natural, claro, vai acontecer, a gente está falando de Olimpíadas, dependendo da idade, a capacidade de regulação emocional ela ainda não está no seu ótimo. Então, isso são coisas que, por exemplo, quem está acompanhando atletas pequenos deve estar de olho, deve estar monitorando, deve ter um cuidado sobre isso. Dependendo da modalidade, a gente vai ter outros problemas. Você vai ver modalidades onde questões importantes aparecem com relação à alimentação. Então, tem muito transtorno alimentar associado. Então, o cuidado da saúde mental, ele tem que abarcar diferentes aspectos, em função, inclusive, das diferentes idades e dos diferentes estágios de desenvolvimento, né? Então, por isso que não é uma tarefa tão simples, né? Dependendo da competição, você vai ter uma alteração no padrão de sono, né? Então, você pega nas Olimpíadas, inclusive quando você muda de país, às vezes com fusos horários você vai ter uma mudança no teu padrão de sono, e mudança no teu padrão de sono, mudança no teu padrão alimentar, também aumenta a incidência de uma série de problemas relacionados à saúde mental. Então, os cuidados psicológicos, já pensando nos pequenos, depois nos adolescentes, depois nos adultos, eles têm que contemplar diferentes fatores, não é uma receita de bolo. Às vezes algumas pessoas falam assim, tem que ter um psicólogo, tá, legal, tem que ter um psiquiatra, tem que ter, mas com especialidades que consideram essas diferentes etapas do desenvolvimento do indivíduo. Doutora Daniele, e o bom desempenho em competições é o sonho desses atletas que treinam a vida toda para isso. Como lidar com as derrotas? Difícil, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente está falando, né? De tentar estruturar aquela pessoa, e daí o trabalho começa desde pequeno, a lidar com todas as coisas, tanto com os ganhos como com as frustrações em geral, que daí entram as derrotas, né? Na verdade, elas fazem a gente crescer. Uma criança pequena, um adolescente, não consegue ver muito isso, mas elas fazem a gente crescer, né? Um bom atleta que perdeu, que não teve um bom resultado, ele vai lá e vai treinar mais e melhor até conseguir o resultado que ele gostaria, né? Isso é o que os define, né? E em outras profissões também. Então, acho que é isso, assim, por isso que eu falo, é uma questão muito individual, não dá pra gente generalizar, né? Assim, todo mundo a gente vai fazer de tal maneira, não, né? Depende daquela pessoa, cada pessoa tem um jeito de lidar com frustração, tem gente que vai querer largar e nunca mais pisar, tem gente que vai querer treinar e melhorar, tem gente que vai beber, enfim,
cada um acha a sua saída, né? O seu jeito de lidar com o seu sofrimento. Então é isso. Por isso que esse atendimento, esse acompanhamento psicoterápico é tão importante nesse momento. E de novo, né? Eu sempre ressalto a questão familiar, né? Porque assim, a criança, o adolescente, às vezes ele não está maduro o suficiente para poder lidar com isso, né? Para uma criança perder é muito complicado, até num joguinho de futebol, né? Do prédio. Só que aí o pai, né, cabe à família, fala, olha, calma, né, um dia a gente perde, outro dia a gente ganha, precisa treinar mais, precisa saber competir, enfim, a família acaba funcionando meio que como uma ajuda externa para aquela questão psíquica daquela criança, daquele adolescente. Por isso que eu insisto tanto isso, né, a gente vê que realmente os atletas que têm uma questão familiar, que têm uma continência familiar, que têm um suporte social bom, acabam tendo um rendimento muito melhor. A gente vê isso o tempo todo, né, quando eles vão crescendo mais e aí a gente brinca, desandam, né? Porque é isso, não teve alguém ali para segurar, fala, olha, não faz isso, vamos menos, vamos mais, vamos para cá, vamos para lá. Então assim, essa questão de ter alguém para te dar esse suporte e te ajudar é fundamental, né? E quando a gente fala de criança e adolescente, isso realmente é o núcleo familiar que dá conta, são os pais, né? Então acho que isso é o que mais segura a gente, é o que mais ajuda a gente a aprender e lidar com frustração de qualquer tipo, inclusive não ter esse sucesso, né, que a gente espera sempre. Muito bem, doutor Paulo, faço a mesma pergunta para os senhores. Geralmente, né, quando um atleta não conquista nenhuma medalha, o discurso com certeza é aquele: eu treinei tanto, foram 4 anos, todos os dias da minha vida. E, de fato, ninguém gosta de perder, né? Como lidar com a derrota, principalmente nesse nível de disputa olímpica? Sendo que na maioria dos casos, se você for colocar, você tem 3 possibilidades de medalha, né? Ouro, prata ou bronze. A maioria, na verdade, a gente costuma olhar para os que ganham, mas a grande parte dos competidores estão perdendo, né? Então, e é muito difícil isso, né? Não é uma tarefa simples. A Daniela estava apontando a questão familiar, né? A rede de suporte, isso é bem importante, né? A rede de suporte, ela é fundamental. A pessoa se sentir acolhida, se sentir recebida, se sentir amparada é fundamental. E aí que é outro problema importante quando a gente vê nesse modelo que muitas vezes a gente tem, é que muitas vezes os atletas não estão no seu país de origem treinando, não estão no seu núcleo familiar, às vezes fazem parte de organizações, de grupos que têm, às vezes, um ambiente relativamente tóxico. A gente começou discutindo, né, ali você trouxe o caso da Simone Biles, né, ela e várias outras atletas num ambiente que tinha um camarada abusando, assediando sexualmente várias atletas. Ou seja, tudo que elas precisavam de um ambiente para se desenvolver bem, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a vitória, com a derrota e tal, na verdade está comprometido porque está deslocada de um ambiente seguro, de um ambiente acolhedor, de um ambiente que dê suporte. Então, por isso que eu tinha comentado, né, a questão do Comitê Olímpico ter sinalizado a necessidade de se quebrar alguns tabus. Um deles é, inclusive, esse, do tipo de ambiente que você cria para acolher bem esses atletas, né? A gente está falando aqui das derrotas. Além das derrotas, quando acabar, inclusive, a fase, o período do sujeito como atleta, e agora, o que vem depois? Normalmente são carreiras curtas, né? Então, são muitas questões que devem ser cuidadas para você conseguir ter um atleta mantendo o seu equilíbrio e a sua saúde mental preservada. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Paulo Sérgio Borges, neurocientista social e coordenador do Laboratório de Neurociência Social do Mackenzie. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, um prazer. E também da doutora Daniele Adimoni, que é psiquiatra da infância e adolescência na Unifesp. Doutora, obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer. Uma conversa muito esclarecedora e importante. O Jovem Pan Saúde fica por aqui e eu agradeço também a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo do programa de hoje. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço e até a próxima. Saúde.